Boas, malta, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast da Comunidade LMS. Hoje vou estar aqui à conversa com o Danny, também conhecido no meio digital como Minha Vida em Bits. Danny, apresenta-te ao pessoal. Boas, desde já muito obrigado pelo convite. Acho que é a primeira vez que estou num podcast, por isso obrigado por esta oportunidade. E olá ao pessoal aí desse lado que nos vai estar a acompanhar. Como ele disse, o meu nome é Dani, como eu sou mais conhecido aqui. Comecei por fazer vídeos no YouTube, sou um parceiro Nintendo e também sou ator de voz ou dobrador. E agora ando aqui perdido neste mundo dos videojogos. Então podemos já aqui começar com a nossa conversa. E tocaste aí num ponto que eu tinha aqui, mais ou menos em mente, que era o YouTube. YouTube, tu arrancaste relativamente cedo em relação a muitas pessoas que vão arrancando hoje em dia. E também focavas-te muito no conteúdo de Pokémon. Sim. Eu comecei YouTube, ou seja, eu comecei YouTube, se não me engano, em final de 2011, início de 2012. Comecei, lá está, com as coisas mais ligadas ao voice acting, a fazer dobragens, e depois, mais ou menos no final de 2013, redescobri o meu amor por Pokémon, porque naquelas últimas duas gerações, na quarta e na quinta, eu tinha estado um bocado estilo, isto já não é aquele Pokémon que eu conheço quando era miúdo. Nunca tinha perdido o interesse total, mas já também acho que se aliava ao facto de eu ter tido a PSP em vez da Nintendo na altura, naquela geração, então não tinha estado tão ligado. Mas quando anunciaram o Pokémon XY, houve aquela cena de me puxar de volta ao jogo, como era mesmo focado em nostalgia, puxou-me de volta e eu reparei que ninguém fazia conteúdo sobre Pokémon em português. Acho que na altura o único canal que fazia, e que também começou mais ou menos na mesma altura que eu, era a Hermi, e depois, mais ou menos no mesmo espaço de tempo, começaram a aparecer mais pessoal a fazer porrada, mas era quase tudo virado para os gameplays. E eu na altura achei com o tempo livre que tinha e com o projeto que eu queria fazer, que eu queria expandir mais pela minha própria comunicação e também numa de me sentir mais à vontade a falar não só com pessoas na vida real, mas também pelo meio digital, decidi começar a fazer aqueles vídeos e de repente fiz um que era o que se passa na Pokébola, que acho que ainda hoje é o meu vídeo mais visto, se não é dos mais vistos, e aquilo, pronto, do nada comecei a fazer vídeos regularmente porque comecei a ter pessoas a assistirem e a pedir para fazer mais daquilo. Acabou por ser a minha vida durante cerca de 3 anos, até que lá está, quando começou esta nova vaga do YouTube, em que aquele tipo de conteúdo já não era, infelizmente, o que era apreciado, e eu comecei a largar isso e ir atrás do meu sonho antigo de voltar à voice acting. Mas sim, acho que se pode dizer que que já sou um cota do YouTube, tendo em conta que comecei já há 10 anos. Sim, acabo já ser considerado se calhar um dos dinossauros do Sim, YouTube em Portugal. Exato, se houver um museu do YouTube eu já vou estar tipo na pré-era, se algum dia houver, já vou estar ali tipo fossilizado, envolvido em algum tipo de ectoplasma. Sim, porque falaste em 2011, quem é que fazia conteúdo para o YouTube? Fazia o Remedy, fazia Feromonas também, essa malta aí que costumava estar também no Minecraft. Sim, e maioritariamente a malta da era que veio antes, que era quem fazia os sketches de comédia, tipo o BP. Exatamente, o BP, quem isso que eu ia falar. Aqueles vídeos de vlogs e não sei o quê. O BP, curiosamente, se não me engano, agora também recentemente começou a fazer cenas de jogos, ou seja, está agora a ter um renascimento. Mas sim, era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, eles foram a primeira era, a mim, se tiver que me encaixar, digo que sou mais da segunda, e agora tivemos a terceira, e pelo que estou a ver, acho que até estamos a entrar numa quarta, que agora é tudo mais aqueles vídeos à Leafy, é tudo a fazer expose uns aos outros e não sei o quê. Mas pronto, ou seja, eu fico feliz por ter existido na altura que existi, porque acho que agora o YouTube é uma plataforma um bocadinho assustadora para alguém que fazia conteúdo tão realmente family friendly como eu fazia. Hoje em dia aquilo que passa por conteúdo educacional, acho que é um bocado assustador. Pois sim,
provavelmente tu vieste se calhar na melhor era do YouTube, que era quando o YouTube começou a crescer, ainda não era frequentado por tanta Sim. gente e era cada vez mais frequentado por pessoal, malta assim, entre aquela faixa etária, provavelmente diga dos 10 até aos 20, 25, que era a malta que nessa altura mais ou menos frequentava o YouTube. Sim, sim, eu olhando para trás acho que também é exatamente isso. Também era a altura em que eu consumia mais o YouTube. Hoje em dia as pessoas que eu consumo são pessoas que começaram quase todas na altura. Ou seja, normalmente é coisas de críticas e assim, porque na América aquilo é um bicho completamente diferente, enquanto no resto do mundo o YouTube, apesar de ter expandido, a maior parte dos casos estagnou. Lá é muito mais fácil, somente com aquele suporte de coisas como Patreons e assim que o pessoal adere mais facilmente do que cá, é mais fácil manteres fiel ao teu conteúdo. Eu sim, olhando para trás, acho que aquela erazinha entre tipo talvez 2010 até início de 2015, mais ou menos assim, é capaz de ter sido das melhores eras para o YouTube, porque foi mesmo, ou seja, foi mesmo quando o YouTube já era levado a sério como plataforma. E já se sabia que o pessoal podia fazer dinheiro, podias fazer produções decentes, já não havia aqueles limites parvos de minutos, de vídeos de 10 minutos e não sei o quê. E já podias pôr em HD, que é uma coisa tipo que hoje em dia sentares a falar, mas se lembrares que antes do verão de 2010 não podias ver um vídeo em HD no YouTube, nem podias upar um vídeo em HD para o YouTube, acho eu. Mete medo, mas sim, acho que essa altura foi bastante próspera. Deu para ver o quanto a plataforma evoluiu. Eu lembro-me ainda na altura em que eras tipo a pessoa mais fixe do mundo se tivesse um banner customizado no YouTube, na altura em que podias customizar a página toda, tipo a página do i5 ou do MySpace, e podias ter um botão de subscrever customizado por cima dos teus vídeos, quando o botão de subscrever e o título eram por cima do vídeo. Isto só para eu reiterar o quão velho sou. As minhas memórias são assim, são desse tempo. Mas sim, sinto que na altura o pessoal, apesar de haver essa oportunidade, acho que ninguém fazia o YouTube realmente só porque dava dinheiro. O pessoal ia para lá muitas vezes para se descobrir, para se expor, ou para expor as suas ideias e procurar pessoal com ideias parecidas, e a prova disso também é os eventos que haviam na altura. Hoje em dia, é mesmo antes da pandemia, não é? Porque hoje, infelizmente, não há muitos eventos que tenham sobrevivido. Exato, mas antes da pandemia, já nos últimos 2 ou 3 anos, já sem ser a Comic Con, que eu não considero, ou aqueles mitos do Iberanime ou assim, acho que já não havia nenhuma convenção, enquanto antigamente tinhas o Tu Fazes, tinhas a Video, que por acaso vai voltar este ano, mas que já não existia há muito tempo, porque eram mesmo aqueles eventos focados na comunidade. Mítica Video, grande leitão. Mas acho que esses eventos ajudavam a querer atrair pessoal para lá, ou seja, tu sentias-te parte de um movimento, ou seja, não era só bué da fixe, sou youtuber e tipo fazemos dinheiro a fazer vídeos, era tipo, não, é pá, eu faço parte de um grupo que sim é exclusivo, mas somos pessoas com interesses, e apesar de às vezes o interesse não ser exatamente o mesmo, temos todos ali aquela paixão em comum, que é comunicar com o pessoal que gosta das mesmas coisas que nós, e e era fixe porque queríamos aproximar-nos das pessoas e não dava, não é? Porque é tudo digital, e esses eventos davam-nos essa possibilidade. E agora dá para ver que parece que é um bocado o oposto, a maioria do conteúdo que eu vejo hoje em dia, pelo menos é aquilo que vai aparecendo nos recomendados e não sei o que, infelizmente eu sei lá porquê, aquele algoritmo não me conhece todo, parece que é o oposto, em que tu dás uma falsa sensação de quereres aproximar, as pessoas são super amigáveis e subscreve e não sei o quê, mas depois tu vês que não há tentativa de contacto nenhum, ninguém responde a ninguém nos comentários, se fizer parte do vídeo. De nenhuma forma, não há os míticos mitos que antes haviam. Lembro-me de haver pessoal que eram completamente malucos, que faziam mitos tipo no Marquês. Sim, e alguém que ainda faz tipo 3.000 ou 4.000 putos de uma vez. Acho que essa cena agora é literalmente só pela fama, é a interpretação que eu faço. Acho que já não há aquela coisa de fazer simplesmente porque queres fazer algo para uma audiência e ver como essa audiência reage a ti. Fazes só mesmo pelo choque, pelo valor de choque e pela cena do eu fizer isto, vou ser falado. Sim, isso aí dos mitos
que ainda faz muito, sem ser, claro, fora dos grandes eventos, Lisboa Games Week, etc., é o PN. Não sei se estás bem inserido na comunidade do próximo nível, mas eles fazem muitos meets. Estás a meter aqui em água quente porque isto é a cena. Eu conheço muita gente do PN, adoro-os a todos, mas eu já não acompanho nada assim fervorosamente para aí há 3 anos porque a minha vida não permite. E eu estou naquela, eu sinto mal porque eu estou naquela, eu se calhar podia ser um bocadinho menos preguiçoso e conseguia, mas depois chego ao fim do dia e sem ser aquelas coisas esporádicas que vou vendo porque a Hermie partilha ou porque o Shadow partilha, eu acabo por ficar naquela de ok, o que é que eu estou a fazer? Pá, são sempre que eu tenho dúvidas sobre um jogo ou assim, são sempre o meu go-to, mas fico naquela, já não há aquele tempo, já deixa saudades aquele tempo em que ia ler os artigos do Tilart à procura das escalinadas, mas não é nada como vê-lo fazê-lo em pessoa. Mas sim, o próximo nível eu estava ainda presente, foi na altura quando eles passaram para as live streams, aquela segunda ressurgência, mas fico feliz pelo menos por saber então que eles continuam, porque sempre foi um site, que lá está, um site não, eu digo um site, mas sempre foram um projeto que era muito sobre dar e receber, não era só dar nem só receber, era mesmo muito comunitário. Não era só nós somos o PN, vocês são os fãs, é tipo, não, nós somos todos o PN. Exatamente. Exato. Sim, porque o PN tinha começado a organizar um evento quando? Por volta de fevereiro do ano passado, 2020, que era o último que eles começaram a organizar. E o evento, por acaso, calhava na altura não sabia, como é óbvio, na altura que o pessoal veio tudo para casa, por causa da pandemia. Porque, obrigado, Corona. exatamente, o Corona a estragar isto tudo, não é? É aquela cena, foi bom para uns. Ninguém estava à espera. Se perguntares à maioria dos patrões, é tipo, estão-se a queixar de quê? Foram férias extra. Mas sim, eu pessoalmente não estou envolvido em muitos eventos, mas na altura estava a ajudar a planear e foi a mesma coisa em que ainda por cima a organização estava toda, este ano vamos fazer uma coisa em grande e de repente vai tudo para casa e fica naquela, pronto, fica para o ano, será? Não, provavelmente não vai ficar porque pois provavelmente não vai ficar. Aqui não parece estar a melhorar e agora os casos estão novamente a subir. Pois, mas acho que é aquelas tendências que nunca, enquanto toda a gente não apanhar, isto não vai parar, porque é assim que funciona este tipo de vírus. Mas pronto, acho que é melhor não levarmos a conversa para isso, não fica um podcast bem deprimente e vais ter que meter aquela música do violino triste. Olha, era capaz, era uma boa ideia. Mas, e tu há bocado tocaste numa cena que vídeos HD só 2010 para a frente. Na altura o HD era quê? Era 720p. Quer dizer, o YouTube quando introduziu já introduziu com 1080, mas se do tempo em que ainda se fosse só Dailymotion na altura, sim, HD era 480p, era tipo o HQ, e acho que o YouTube também tinha isso, e depois sim, se quisesse HD era tipo 720 e raramente o 1080. Acho que o 1080 nem se tornou um formato tipo digno do YouTube para até 2012, porque eu lembro-me que ainda acompanhava muita gente, tipo Nostalgia Critic e não sei o quê, e o Angry Video Game Nerd, que pá, até 2012 ou 2013 ainda gravavam em 4x3 ou tipo em câmaras digitais só 480 e fiquei sempre naquela, eu na altura estava a estudar multimédia e fiquei naquela que estilo, fogo meu, mas como? Porque eu pensava, pá, este pessoal se vive disto tem que estar sempre a investir, não sabiam na altura realmente como é que é quando tu tens um setup, é que há uma diferença muito grande entre gravares em casa, porque hoje em dia temos tudo garantido, é os telemóveis, é as webcams, temos tudo muito facilitado, mas quando tu tentas montar uma espécie de mini estúdio, já tens aquele setup e tens aquele microfone ligado e queres captar o som perfeito com o microfone e tens que arranjar uma câmera especial, não é só tipo trocar a câmera por uma câmera HD, a câmera tem de ser compatível com tudo o resto que tu já tens, e eu ficava sempre naquela, é que ela não troca de câmera, e depois quando realmente me aconteceu o mesmo, eu gravava com uma DSLR que tirava da escola, que eu podia requisitar material, da mesma forma que o BP gamava as câmaras de cinema para gravar os vídeos dele.
Eu tipo, quando deixei de poder fazer isso, quando saí do curso, fiquei naquela, epá, e agora? E demorei um monte de tempo até encontrar uma setup ideal, porque eu era naquela, se fosse com telemóvel, depois tipo tinha os flares todos da luz. Quando finalmente arranjei uma câmera, uma flip cam tipo da treta no OLX, mas que gravava bem na minha luz, tive que mudar de casa e aquilo já não tinha espaço para pôr o tripé no sítio ideal para aquilo funcionar. E eu comecei tipo eu comecei tipo a dizer, pá, bendita aquela altura em que tipo os vídeos eram em 480, não havia a pressão, porque qualquer câmera fazia isso perfeitamente hoje em dia. Por isso eu comecei a dar muito mais respeito ao material pré-HD, da mesma forma que hoje prezo muito quem grava em 1080 em vez de ir logo para 4K só porque pode. Porque eu fico naquela, posso gravar em 4K, mas depois tipo vou ter que esperar 6 horas para o vídeo renderizar, vou encontrar um erro tipo a 30 segundos do vídeo e vou ficar, e agora? Corta este segmento no YouTube Editor e deixo passar, vou esperar mais 6 horas, vou tipo desistir e esperar que ninguém repare. Tipo, começas a questionar muitas coisas da vida quando começas a avançar com a tecnologia sem ela ser tipo por definição. Quando o pessoal quer estar em cima mesmo da cena em vez de esperar que seja o standard. Por isso eu fico naquela, eu percebo porque é que o YouTube o fez. Na altura foi maravilhoso, foi tipo 1080, meu Deus, as coisas já conseguimos perceber caras nas gravações, mas sim, acho que hoje em dia termos pelo menos isso como a base ainda é bastante porreiro. É aquelas coisas que ninguém pensa já, não é? Mas da mesma forma nós nunca pensámos que os nossos avós viam televisão a preto e branco, se calhar, ou que os nossos irmãos mais velhos viam tudo em cassete e em Betamax, e nós já somos mais do tempo do DVD para a frente. E aí, essa cena do HD, do 720p, pá, e vê que agora o YouTube já nem considera o 720p HD. A sério? Já não considera nem o 60 FPS. Pois eles antes tinham aquele marcadorzinho sempre que uma cena era... Eu lembro de uma altura em que eles ainda reconheciam 480 a 60 frames, mas isso depois tirou logo, ou seja, só passava a 60 frames de 720 para cima. Exato, e agora já nem o 720 60 é HD. A sério? Pois não, tens razão, sim, senhor. HD só está de 1080 para cima. Exatamente. Que estranho. Tecnologia, é tal cena. Só para ver quando desconecta, eu não fazia ideia. Ou seja, qualquer dia a opção de 144p desaparece também, que é do estilo. Tipo, não interessa que não queres gastar dados móveis e isto seja só um vídeo tipo podcast, vais gastar dados porque a gente não quer suportar este formato. Eu às vezes estou naquela, pá, a internet não é grande coisa, o que é que eu faço? Meto às vezes música no YouTube a 144p, que é para não puxar tanto. Eu quando estou a ir para o trabalho, então quando estou em viagens maiores é essa uma troca. Eu tenho 5 GB, mas estou naquela. Não, eu não confio em mim próprio que isto vai durar. Dura sempre, mas fico sempre naquela. Não, porque depois vai acabar e eu vou querer ver vídeos e não posso. Por isso é tipo, tenho um telefone minimamente decente e tenho um ecrã todo bonito e estou a ver vídeos em 144p. Não interessa se são com áudio, são só áudio, são só vídeo. Aquilo está permanentemente entre os 144 aos 240, se me tiver a fazer muita confusão. E eu fico naquela, pronto, assim é que está bem. Garanto que tenho até ao fim do mês o plafond, não vou ter problemas. Mas sim, é sempre porreiro, porque depois também fazes um jogo daquilo que é tentar adivinhar o que é que a pessoa está, quando estou a ver uma review, o que é que ela está a fazer review na realidade. O título diz-me que é uma cena, mas eu estou a olhar e parece-me tipo uma batata desfocada. Isso aí também é sempre incrível, pá. Saberes que pelo menos no título diz que ele está a fazer review daquilo, pá, e duvidar, porque a qualidade não deixa melhor. Se eles agora introduzirem alguma cena em que tiram o título e só deixam ver a thumbnail, eu fico com um jogo para fazer, ou seja, clico no vídeo, não sei o que é, salto logo os primeiros segundos de introdução e fico naquela, fiz. Eu só pelo contexto vou tentar adivinhar o que é que este gajo está a tentar fazer. Acho que ficamos aí. Já que eles tiraram o Snake do loading, desde que deixaram de ter flash no YouTube, ficava aqui um jogo novo para o pessoal poder jogar. E muita gente não vai apanhar esta referência, mas pronto, ficou aqui no ar para os mais velhos. Para os fadeiros e anunciados do YouTube, esses sim. Exato, os bons easter eggs, quando o Google e o YouTube tinham easter eggs tipo do a barrel roll na pesquisa e o Snake e o Breakout no YouTube. E agora,
se calhar mudar aqui um bocadinho de assunto. Como é que surgiu esta tua paixão por Pokémon e também pelos jogos da franquia? É engraçado porque assim, sempre que toda a gente me faz essa pergunta, eu tenho que desviar para a cena, porque o meu amor por Pokémon começou por causa de outra franquia que não tem nada a ver, mas que partilha um nome muito parecido, que é Digimon. Mas Digimon, Digimon é outro nível. Exato. Eu, sempre que algum fã só de Pokémon, ou alguém que não sabe o que é Digimon, ou que não liga, me faz esta pergunta, é aqui que começam a torcer o nariz, e eu fico sempre naquela, nunca percebi o ódio das duas, mas eu comecei a ver as duas coisas mais ou menos na mesma altura. Pokémon eu tenho uma ligação um bocado especial, porque o anime em Portugal estreou no dia antes do meu aniversário, ou seja, aquele estreou a 2 de outubro, e eu tipo fiquei logo na cena, aí meu, isto tem monstros à porrada, é bué de agir. No dia seguinte já só chateava a minha mãe porque queria mais monstros à porrada. Nunca fui assim grande fã de Dragon Ball nem nada, mas como assim, hoje em dia é feio dizer-se que as pessoas eram mais pobres na altura, por isso eu vou só dizer que eu já era vintage antes de ser fixe. Eu tinha uma PlayStation 1 que herdei da minha irmã, porque ela comprou a PlayStation 1 na altura, a pensar que era uma consola diferente, que foi uma coisa porreira, e tinha tipo uma SNES com aquele, como é que se chama aquele? Acho que é o Super 8, aquele tinha um adaptador manhoso que deixava jogar jogos de NES e jogos de outras regiões e jogos do Game Boy, tudo na SNES. Pronto, eu tinha isso, tinha uma Mega Drive, ou seja, tinha basicamente todas as consolas antigas que as minhas irmãs me deixaram, e o que eu fazia era ir jogando jogos antigos, e era quase tudo bootleg, e eu adorava jogar Dragon Quest, adorava jogar Legend of Zelda, ou seja, RPGs naquela altura eram muito a minha cena, apesar de eu não perceber nada quando aparecia coisas em texto, porque era inglês e eu tinha tipo 4 anos. Eu ficava fascinado porque eu, pronto, apesar de não ser filho único, sou muito mais novo que as minhas irmãs, ou seja, quando eu nasci já elas eram maiores de idade. Eu cresci como filho único, com um pai ausente e com uma mãe que trabalhava muito, ou seja, os videojogos eram literalmente a minha companhia, porque eu não tinha TV cabo, não tinha computador na altura, ficava muito focado só a jogar. Quando chegava a casa, e depois na escola isso às vezes ajudava-me, porque normalmente enquanto colegas meus estavam a começar um jogo eu já o tinha passado ou já ia muito à frente. E Pokémon, o meu amor começou, eu gostava muito da série, mas como eu não tinha Game Boy, eu nunca tinha tido contacto com a franquia, com os jogos. Eu via colegas meus a jogar e passava-me completamente ao lado. Entretanto, isto no ano 2000, quando eu saí, porque lá está, Pokémon quando começou estava eu na pré-primária, mas quando passei eu para a primária, ou seja, ia eu fazer os meus 6 anos, isto um ano depois, estreou o Digimon, e o que eu tinha, só para tu veres como eu já estava a topar, tu me ias fazer esta pergunta, eu tinha esta coisinha aqui. Que serve tipo de apoio visual. Ou seja, toda a gente com Game Boys e não sei o quê, e eu era o bacana que andava com isto e com o Tamagotchi do Digimon, que por acaso esse não tenho aqui, tenho a certeza que está ali, mas pronto, tenho aqui outro para referência, que é uma coisa parecida com isto, só que na altura era mais tijolar. Eu andava com isto e as meninas andavam com os Tamagotchis, e então eu tinha ficado um bocadinho mais tipo relegado para dar-me com as meninas enquanto os meninos jogavam Game Boy. Até que o anime Digimon começou, e isto começou a ficar popular, e eu tipo, fiquei naquela, bem, agora que isto é popular eu quero ser fixe e não quero jogar mais. E tive um dia um colega meu que estava a tentar passar o Pokémon Yellow, e ele não conseguia passar do Surge, que se não me engano é o terceiro ginásio. Eu já não saber isto de cor vai ser energia para muitos. Mas pronto, eu estava, devido lá está a Zelda, Dragon Quest, eu estava familiarizado com o grinding, uma coisa que tipo putos de 5 anos normalmente não estão, e o que eu comecei a fazer foi, eu comecei a levar os Game Boys dos meus colegas emprestados para fazer grinding, porque eles traziam-me o Pokémon tipo a nível 5 ou a nível 6,
e eu trazia-o no dia seguinte a nível 20, porque lá está, enquanto a maioria das pessoas tinham limites de só podes jogar 1 hora, não sei quem em casa, eu como não tinha esse controle, eu ficava a jogar tipo até às 9 e tal, 10 da noite, que era a altura que eu ia para a cama, e isto era quando não acendia um candeeiro debaixo dos cobertores e continuava a jogar, e levava-lhes os Pokémon todos tipo 10 ou 15 níveis acima no dia seguinte. E eu comecei a perceber a mecânica do jogo e comecei a achar piada. Na altura então eu conheci na altura um dos meus melhores amigos da primária, que ele gostava bastante do jogo de cartas, e comecei a me envolver com o jogo de cartas, e isto bateu na altura em que estava a dar o arco da Pokéliga do Pokémon, que é tipo para putos, é capaz de ser aquela grande cena, e pronto, foi aí que eu chateei a minha mãe para me comprar um Game Boy, porque eu precisava ter um Game Boy, e comprou-me com o Pokémon Gold, foi o meu primeiro jogo da franquia, e a minha jornada pessoal com Pokémon começou aí, ou seja, eu passei muito Pokémon Yellow e Pokémon Red e não sei o que no Game Boy dos meus colegas, mas só tive contacto a partir da segunda geração, e depois é que acabei por pedir um jogo emprestado para jogar para trás, porque logo uns meses depois de eu ter o meu Game Boy saiu o Game Boy Advance, e eu voltei a ficar para trás. Mas foi uma coisa boa, porque depois eu ia trocando jogos, ia pedindo cartuchos emprestados. O Pokémon acabou também por me ligar mais aos videojogos recentes, porque eu, como não tinha PlayStation 2, porque estava lá em casa, estava preso com as consoles antigas, e como não tinha o Game Boy Advance, já havia muitos colegas meus que não queriam saber dos jogos de Game Boy que tinham, e eu dizia, pronto, olha, dou-te este Pokémon tipo todo treinado, tu dás-me esse jogo que não queres, e fui colecionando jogos como o Legend of Goku do Dragon Ball, que é tipo um jogo de cartas porreiro, o Wacky Races, porque a minha mãe tipo foi naquela, já tens um jogo, não te compro mais, então eu tinha que arranjar estas manhas para poder jogar, e eu aproveitava-me do facto que tinha mais tempo para jogar, e fazia essas trocas com os meus colegas, meti-me a inserir-lhes 1 ou 2 vezes, porque havia aqueles pais que estavam mais em cima daquilo que os filhos tinham, e às vezes vinham dizer, então mas porquê é que tu tens o jogo do meu filho, não sei o quê, eu estava naquela, então mas ele deu-me, mas pronto, acabei por me apaixonar e por ficar naquela, ok, eu tipo, videojogos é isto. Eu acho que tinha 10 anos quando me virei para a minha mãe e disse tipo, quando fosse grande, que ia viver à pala de videojogos. Acho que levei com uma risada de tipo 10 minutos sem abuso, mas depois ao mesmo tempo, quando o meu primeiro cheque do YouTube chegou e eu estava naquela, isto foi a pala de Pokémon, e na altura ainda era um papelinho com o cheque, com os códigos para pôr no AdSense para eles fazerem a transferência, eu fiquei mesmo naquela de uau, tipo, demorou tipo 8 ou 9 anos, mas agora quem é que se está a rir? No fim deve ter sido no fim deve ter sido ela, porque não durou muito, mas sim, foi bom. Acho que hoje em dia é mais difícil, porque hoje em dia lá está, tens tudo pronto, por isso está, qualquer um pode começar. Não é que a jornada seja menos válida, mas acho que há menos mística, ou seja, hoje em dia toda a gente por definição quer logo ser youtuber, ou quer logo ser tiktoker, ou seja, querem ser famosos só por ser famosos. Eu nunca quis, ou seja, a fama que eu tive, eu felizmente não me posso queixar que apesar de ter um ou dois episódios estranhos, nunca fui muito conhecido ao ponto de perder a minha privacidade, mas acho que hoje em dia já não vês o mesmo nível de paixão entre criadores, porque fazem-no só, tipo, já sabes, ou seja, da mesma forma que eu soube explorar o algoritmo de um jogo e depois aproveitava-me disso a fazer trocas que claramente me beneficiavam mais a mim, hoje em dia tu vês isso, mas é os criadores com a plataforma, seja cá, seja lá fora, os criadores quando apanham a manha da plataforma dizem, ok, vou fazer uma casa de youtubers e sei que isto vai bater e não interessa a qualidade, desde que façamos... Desde que tenha views, já sabemos que vai dar lucro e é o que interessa. Se a plataforma depois sobrevive para nós continuarmos a fazer isto ou para outras fazerem depois, não querem saber. E pronto, acho que os videojogos também hoje está um bocado no mercado, com os jogos mobile, acho que é um bocado isso. Os videojogos estavam finalmente a ter boa fama e de repente começas com aqueles jogos que sem querer subscreves tipo um premium de 200€ porque carregaste no botão errado no smartphone, ou o teu filho carregou no botão errado no smartphone e estás outra vez a desenvolver jogos como se fosse 1987 porque é tipo Candy Crush, quando tens tecnologia para fazer cinema em movimento.
Acho que Pokémon também ficou um bocado nesse aspecto. Eu, apesar de gostar bastante, eu não gostei dos últimos jogos e não gostei da forma como eles foram como o DLC foi dividido. Dou-lhes, ou seja, eu congratulo que eles não tenham feito a típica terceira versão, mas ao mesmo tempo a terceira versão poupava-te mais dinheiro, porque podias comprar por 60€ logo o pacote completo já com tudo, e já era uma fórmula que já estava testada e tu sabias, ok, posso simplesmente gastar. Eles acho que até acabaram por fazer isso, se não me engano, mas lá está, acabas por castigar quem comprou o jogo no dia em que saiu, porque depois é mais 60€ ou é mais 60€ em DLC, ou então é tipo, ok, agora ou vendes o teu jogo e compras este que já vem completo, ou então tipo vais ter que pagar mais para jogar uma experiência que nós de qualquer maneira vamos dar a um preço mais barato a quem está a comprar mais tarde. Acho que está muito mudado a forma como as coisas eram para aquilo que são agora. Sim, e falaste aí numa cena muito interessante que foi quando falaste à tua mãe que querias viver de videojogos e ela, pronto, não se acreditou, basicamente. Isso ainda acontece muito hoje em dia. O pessoal não acredita que se pode viver de videojogos. Já viver de videojogos para a malta mais antiga é uma coisa surreal. Acham que é tudo uma brincadeira, isto aqui é tudo para miúdos. Eu acho. Quando é muito mais que isso. É isso, eu acho, e não é só com videojogos, é como em tudo que é novo assusta, não é? Ou seja, se tu fores dizer a alguém, eu na minha área trabalho agora com muita gente, trabalho com gente que eu cresci a ver, que é surreal. Estávamos a falar de Digimon há bocado quando eu te mostrei Digivice, e eu trabalho regularmente, é quase como um avô para mim hoje, o Paulo Coelho, que é o homem que era o narrador e que fazia o Tai. Ou seja, era o meu ídolo quando era deste tamanhinho, estás a ver? E agora trabalho. Exato, trabalho várias vezes, já o dirigi, que para mim é tipo what the fuck, meu, ainda eu tipo ainda não era um ser concebido, ainda não era uma célula sequer, e o homem já tinha tipo 20 ou 30 anos de carreira e agora está a trabalhar sob a minha direção. Mas ele conta-me histórias, lá está, ele começou na rádio, não é? Ou seja, ele quando começou a televisão era muito novo e ele passou para a televisão e na altura toda a gente dizia tipo, pá, não sei o quê, estás maluco, porque lá está, acho que há aquela música famosa que é o TV Kill the Radio Star, porque lá está, é tipo, tu tens medo, porque assim quando aparece uma coisa nova, se essa coisa se afirmar, provavelmente vai matar o médio antigo, ou seja, a televisão matou a rádio, e agora a internet, o conteúdo digital está a matar a televisão, o streaming também, e tipo, isso causa medo, porque esse medo acho que é implementado por quem manda nas plataformas que estão a dar de momento, ou seja, nós estamos sempre a ver aqueles artigos do videojogos são perigosos e agora de repente começas a ver que o YouTube é perigoso, porque tu sabes que as pessoas estão agarradas a esses videojogos, a esse YouTube, não estão a consumir a televisão, então a televisão faz esse sensacionalismo e passa esse medo aos pais, então os pais ficam naquela que videojogos, não, isto é só um desperdício de tempo, não vais aprender nada daí, não vais nada viver de videojogos, tu vais arranjar um trabalho, e acho que acabam por desvalorizar uma área que é muito rica, porque claro, como em tudo, tens jogos que são para desligares o cérebro, não é? E estares ali só a divertir-te, mas depois tens jogos que são autênticas obras de arte, que se desse, deviam estar expostas em museu e deviam ser conservados de alguma forma em algum tipo de registro, como os filmes são e como os livros são. E acho que felizmente, não é? Ou seja, essas gerações mais antigas que não percebem isso, isso acho que é se calhar a parte boa dos jogos mobile, é que alguns estão a começar a ficar mais abertos a dizer, ok, se calhar os videojogos não são assim, ou seja, pelo menos já não olham para eles como se fossem criminosos, porque eu ainda sou do tempo em que, tipo, lá está, não podia jogar, videojogos eram o diabo, literalmente. Eu conhecia pessoas assim, eu andei num ATL que era católico, ou seja, aquilo tinha muita gente que era de igreja e não sei o quê, e que literalmente lá está, vinham os putos a jogar Game Boy e diziam, não, tu tens que jogar à bola e brincar na terra com berlindes e não sei o quê, que aquilo são máquinas do diabo. E mais tarde, estás a voltar atrás a essas memórias e pensar nisso, fico naquela,
a percepção, porque hoje em dia ninguém te vai dizer isso, tentam desviar-te de outras formas e tentam-te dizer que são perigosos de outras formas, mas felizmente já ninguém vai àqueles extremos, mas vai aparecer uma coisa nova para ser controversa. Já acho que vai ser o VR, provavelmente a próxima coisa, porque vão dizer que já não estás a viver no mundo virtual. Possivelmente até já acontece, mas ainda não é tão grande escala. Da mesma forma que há 20 anos ou há 30 anos diziam que o pessoal era viciado em televisão e que estava sempre agarrado à televisão, de certeza, e que tinham era que sair de casa. Se tu dissesses que querias viver da televisão e tivesses nascido nos anos 70 ou início dos anos 80, só com 2 canais em Portugal, provavelmente também diziam que eras maluco e que não ias nada fazer nada disso. E acho que é a mesma coisa com os videojogos. Nós, apesar de agora termos cada vez mais microempresas, não temos mesmo muitas empresas de jogos em Portugal. Ou seja, se tu fores contar a Nintendo, mesmo a Nintendo e a Sony e a Microsoft cá em Portugal, as divisões deles de consolas são tipo microestruturas, não são minimamente tão grandes como noutros países sequer. Por isso, se tu pensares um trabalho garantido no mundo dos videojogos, realmente parece difícil, porque se fores fazer um trabalho como criador de conteúdo de videojogos, é muito o fator, vais precisar do fator sorte misturado com o fator carisma e o fator tempo certo, hora certa, porque vais entrar num mercado, a meu ver, que já está muito inundado pela facilidade, porque a facilidade de entrada é tanto bom como é má, e depois lá está, se não tiveres o carisma necessário, é raro que vais conseguir safar, e se tiveres o carisma mas não tiveres ninguém do outro lado a assistir, não te vai servir de muito. Por isso eu percebo porque é que há pais que fiquem preocupados se os filhos ficarem muito vidrados nessa ideia, mas também acho que os sonhos fossem fáceis de alcançar, que não eram sonhos, não eram só tipo a lista de afazeres. E acho que é por isso que é bom quando vês histórias de sucesso de gente que realmente gosta de uma coisa e que foi atrás dela, por mais difícil que fosse, e conseguiu alcançar. Claro, e porque pá, isto é uma evolução constante e se calhar aquilo que está na moda hoje pode já não estar amanhã. Exato, E, sim. e viver de videojogos e viver com coisas no mundo digital é cada vez mais uma realidade e há gente que vive disso. Imensa gente, se calhar muito mais daquilo que nós possamos imaginar. E e se calhar, como falaste no VR, pode ser se calhar a próxima tendência. Se calhar ainda não teve aquele bump, mas Sim, acho que ainda não teve aquele boom, porque acho que é duas coisas, a tecnologia ainda não está lá e a tecnologia que está ainda não é acessível a todos. Acho que é este misto. sim, ainda é muito cara a tecnologia e se calhar é um dos fatores que faz se calhar as pessoas ficarem um bocado receosas em comprar uns óculos VR, porque por exemplo há óculos VR a custar 100 euros e não é toda a gente está disposta a dar 100 euros, não, 1000 euros, e não é toda a gente está disposta a dar esses 1000 euros. Claro, claro. Lá está, é tal coisa de seres um early adopter. Eu lembro-me quando, se não me engano, acho que ainda hoje a PlayStation 3 é capaz de ter sido das grandes, não é? Das grandes marcas, porque se formos procurar coisas tipo a CDO e não sei o que, acho que saíram mais caras. Mas a PlayStation 3 quando saiu, se não me engano, era 700 euros. O modelo com 80 GB ou com 60 GB, que era o modelo que jogava os jogos todos. Tinhas um que era 600 e tinhas outro que era 700. E naquela 600 já era estupidamente caro e depois tinhas 700 euros em Portugal na altura em que o ordenado mínimo acho que nem sequer chegava aos 400, era tipo impensável, estás a ver? Ninguém ia comprar uma PlayStation 3 àquele preço. Então o que é que aconteceu? A PlayStation 2 simplesmente disparou cá e em muitas partes do mundo a um nível antes disso, porque o pessoal pensou, bem, ninguém vai comprar a 3, precisamos todos, eu estava naquela, eu não comprei a 2 a 100 euros ou a 200 euros, que é o preço que teve nos últimos anos à espera de comprar uma 3, mas já estou a ver que não a vou comprar tão cedo, por isso comprar a 2, ou seja, é daqueles casos em que eles obrigaram a esticar 2 gerações, porque acho que depois disso a PlayStation 2 ainda durou até ao mesmo ano que a PlayStation 3, ou seja, acho que foram, se não me engano, a PlayStation 3, a PlayStation 4, desculpa, já tinha sido lançada no final de 2013 e a PlayStation 2 ainda teve jogos a ser lançados até 2014, o que é tipo, acho que foi a primeira vez que aconteceu, tipo, tens 3 gerações ao mesmo tempo a serem suportadas. Sim, é fascinante. Sim, e ao mesmo tempo isso acabou também por esticar a vida da PlayStation 3 em si, não é? Porque para compensar aqueles 2 ou 3 anos que ninguém lhe tocou de início, teve
teve que viver mais tempo, não é? E isso acabou por ajudar também a Microsoft, que já tinha lançado a consola um ano antes, mas que ficou naquela, bem, não preciso lançar já uma consola, porque a PlayStation deu um tiro no pé. Se bem que depois no fim conseguiram recuperar, mas eu, se for pensar, e se calhar mais gente pode fazer o mesmo exercício, antes, ou seja, a consola saiu em 2006, se não me engano, mas eu não tenho memórias de conhecer ninguém, ou de conhecer alguém que conhecesse alguém que tenha tido uma PlayStation 3 antes de 2008, mais ou menos, e algumas dessas ainda foram graças à abertura de lojas como a GameStop, que vendiam stock usado. Senão acho que tão cedo não, e se é de baixa de preço também que veio, não teria acontecido. Acho que o VR está, nesse sentido, está dentro da mesma posse, em que já temos VR, pelo menos esta versão do VR que estamos a ter agora, tipo Oculus Rift e não sei o quê, também há coisa de 10 anos, e mesmo assim, ok, que já não custa se calhar os 1000 euros, se calhar já encontras kits decentes a 400, 500 euros, mas mesmo assim precisas depois ainda de um PC bom para ligar, ou de uma consola boa, não é? Só um PlayStation VR, para ligar isso. E então, peço desculpa. E então quando tens que juntar as duas, os dois investimentos, já muita gente não está disposta a fazê-lo, porque se calhar acham que as experiências ainda não valem a pena, ou então que o custo continua a ser muito alto para o tipo de experiências que vão ter. Sim, sim, e se calhar, e sim, foi uma das razões provavelmente pela qual a PS3 ainda se esticou a lançar jogos com alguma consistência até 2019, penso eu, 2018. Eu acho que acho que os últimos jogos a sair para a PS3 acho que foi mesmo um FIFA. Por acaso estive a ler um artigo Mas recentemente. esse é o clássico. Esse show é o clássico, não é? Tipo, o FIFA, se fosse preciso, ainda estava a lançar jogos para o N-Gage. a EA não conhece limites. Mas sim, esses jogos, eu tento descartar os jogos anuais, ou seja, os. Bem, peço desculpa, mas acho que estava mesmo aqui qualquer coisa. Eu tento descartar os jogos anuais como os FIFAs e os Call of Duties, que eles tentam muitas vezes simplesmente lançam com o engine antigo e dizem que é o jogo novo para tentarem manter a base daquela consola por mais tempo, mas mesmo assim acho que a tua data está certa, porque eu tenho ideia que o último jogo tipo decente que saiu para a PlayStation 3 ainda foi 2018 ou alguma coisa assim do género. Tenho um mais chocante para ti se calhar, que é a Nintendo DS, não a 3DS, a DS original. Acho que o último jogo que teve lançado foi em 2015 ainda, ou seja, uma consola portátil para aquela altura já tinha 11 anos. 2015 já sabias, no final do ano já sabias que provavelmente ia sair uma consola nova no ano seguinte, e mesmo assim ainda estavam a sair jogos para, para a DS original que não eram FIFAs. Eu por acaso estou aqui a ver últimos jogos PS3 que me aparece aqui no Google. O último, a sério, sem ser, pronto, como falaste dos anuais, foi Persona 5. Mas isto aqui não deve estar certo. Não sei se não estará. É sim, é sim, senhor. Persona sendo 5 o tipo é o último grande jogo da PS3. Portanto, foi meu Persona 5. Nossa, também, se é para morrer com Persona, teve uma morte digna. Exatamente. Mas eu também estive a pesquisar recentemente. E pelo visto ainda vai sair um FPS qualquer para a PS3, mas duvido que vá sair por causa do encerramento da loja. Pois, eu também tinha visto, mas o encerramento da loja foi uma coisa que foi bastante estranha, porque nunca se lembraram de fazer isso, e agora de repente decidiram fechar tudo, inclusive a da Vita. Ok, que a pobre Vita que nunca viveu, mas admito que é o meu guilty pleasure, é jogar Call of Duty, Black Ops e Classified neste tamanco, e já não vou poder fazê-lo. Porque acho que durante a pandemia eles repararam numa coisa interessante, que foi: tu não pagas para jogar ainda na PlayStation 3 e os servidores estavam todos online. Havia mais gente a jogar online na PlayStation 3 do que na PlayStation 4 durante o verão do ano passado. Ou seja, do ponto
do ponto de vista da Sony, estás a ver, eles estavam a perder dinheiro, porque aquela gente toda para jogar na PlayStation 4 tinha que pagar, na 3 era de borla. Quando tu metes, lá está, aquele pessoal que só quer jogar um FIFA, que só quer jogar um Call of Duty, a PlayStation 3 era muito mais conveniente do que passar para a 4. Eu conheço pessoas que lá está, que são jogadores casuais, e da mesma forma que nós hoje pegamos num clássico da PlayStation 1 só para matar saudades, para eles era tipo, ok, eu comprava só o Call of Duty todos os anos, já não compro, por isso não me importa continuar a jogar este, porque é só para jogar 10 minutos depois do trabalho. E eu acho que é pena, porque eles estão a matar esse nicho de pessoas, e o que vai fazer é que elas não vão comprar a consola nova, elas simplesmente provavelmente vão deixar de jogar, ou vão passar para jogos mobile. Por isso tenho pena. Fico mais chateado, porque é como quem diz, tenho que arranjar um cartão de memória decente para a Vita e descarregar os meus jogos todos, porque senão fico sem eles e não quero ter que me armar em pirata. Nunca fiz isso, nunca. Sony, Nintendo, Microsoft, nunca, não estou a fazer figas. Por isso é pena quando, lá está, quando tu sabes que eles tinham os meios para suportar isto, e provavelmente se nunca tivesse saído aquele estudo, nunca se teriam lembrado de fechar. Decidiram fechar agora, tipo, numa altura que não faz sentido nenhum, porque lá está, para a Vita são 10 anos, mas para a PlayStation 3 e para a PSP são tipo 15 anos, ou seja, não faz sentido fecharem os servidores de um e não fecharem de outros. Era a mesma coisa dizerem que também vão fechar os da 4 agora, porque querem que toda a gente jogue na 5. Isso era mais estúpido mesmo, porque ainda muita gente não tem assim. Correto. Não, mas eu digo isto é porque se tu for ver a Vita, não chega, a PS Vita é um ano mais velha que a PS4. Não é? Ou seja, o que é que a Vita não vendeu, por isso é um fator, mas se tu vais usar, se vais dizer que é porque a consola é muito antiga, já não merece o servidor estar ligado, então o servidor da 4 supostamente devia ir pelo mesmo caminho. Não vai, porque obviamente, como tu pagas para jogar na 4, eles têm interesse em manter esse serviço vivo enquanto houver gente disposta a utilizá-lo. Por isso é essa a parte triste, que lá está, dinheiro acima dos interesses. Porque a PS3 vendeu, ainda vai vendendo muito, muita gente está agora a entrar na geração da PlayStation 3 e nós já estamos a caminhar para a geração da 5. Da 5, mas isso é super comum, principalmente nós na Europa somos muito abençoados de uma forma que às vezes não temos noção, porque nós temos as mesmas coisas que a América e a Grande Ásia tem ao mesmo tempo, ou seja, China, Japão, Coreia são basicamente os únicos países com real poder de compra na Ásia, no continente asiático. De resto, tu tens ali tanto país e micropaís que está abaixo da linha da pobreza, em que pela altura em que tu estás a jogar na PlayStation 4, eles estão agora a tocar numa PlayStation 1, porque antes para eles era impossível. É a mesma coisa com os monitores CRT. Enquanto nós andámos feito parvos a mandá-los fora porque estávamos naquela, nós queremos plasmas e não sei o quê, lá os monitores CRT, eles têm monitores CRT em HD hoje em dia, que têm uma imagem muito melhor, apesar da televisão pesar para aí 30 vezes mais, e hoje em dia estamos a gastar milhões para tentar recriar a tecnologia que descartámos há 10 ou 15 anos porque queríamos ecrãs maiores que não pesassem tanto. Da mesma forma que lá está, eles têm consolas e há jogos, esse jogo que tu disseste estão a desenvolver a PS3, provavelmente às vezes é pensar nisso. Tu tens muita gente também nesses mercados que, como hoje é muito mais fácil, que estão dispostos a criar ainda jogos para eles, e que vão tirar muito mais proveito, porque estão a comprar uma PlayStation 3 por uma fração do preço, vão ter logo acesso à biblioteca toda, e infelizmente se não fosse aquilo do online, agora estar a ser cortado, iam ter acesso a tudo. Porquê? Por uma fração menos de 10% do preço original. Tu conseguias nos últimos 5 ou 6 anos conseguias comprar uma PlayStation 3 por cerca de 50, 60 euros, e acho que valia perfeitamente a pena, tendo em conta que tinha o online grátis e que tinhas todos os jogos da biblioteca já disponíveis por essa altura. Eu fico naquela, eu não comprei uma pessoalmente, mas pensei muitas vezes, comprei a PS Vita por 40 euros pela mesma razão, porque pensei, eu nunca tive a Vita, neste momento compro a Vita, tenho já a vida toda da consola disponível, e há muita coisa boa, tanto na 3 como na Vita, mesmo na Xbox 360, que, ou seja, as consolas já estão no nível em que têm apelo a qualquer altura, e mesmo as mais antigas, nós ainda hoje, a Nintendo, por exemplo, não lançaria um serviço
como a NES Online ou a SNES Online se não houvesse gente interessada em retro gaming. Eles próprios, e eu tenho sempre muitas coisas visuais, eles não lançavam cenas como este Game & Watch que só joga Super Mario e o Ball. Isto é um jogo com 35 anos. Se não houvesse gente interessada em jogar, tu ainda hoje tens Famiclones para jogar este jogo especificamente. Por isso, claro que é muito mais inteligente relançarem-no. Isto custou-lhes 2 euros a 3 euros para fazer, eles venderam por 60. Eles têm uma licença para imprimir dinheiro, porque tu chegas a um ponto em que não é o poder ou seja, o que marca as pessoas não é o poder da consola, é o poder das experiências. Tu conseguires deixar-te imergir numa experiência totalmente, tu vais voltar mais tarde por nostalgia, ou então se nunca experimentaste vais querer experimentar porque ouves toda a gente a dizer como aquilo era maravilhoso. Não há remakes para todos os jogos disponíveis. Eu sei que há muitas empresas que se calhar gostariam. Mais recentemente acho que aconteceu isto com o Resident Evil, graças ao Resident Evil 2 ter sido nomeado para um dos jogos do ano há 2 anos quando saiu. Tu tiveste um influxo enorme e começaste a ver a estar disponível finalmente pela primeira vez desde lá está, 2007 ou 2008, quando esteve na loja da PS3, o jogo original, porque obviamente que já ninguém andava à procura do jogo da PlayStation, não é? Do Resident Evil, mas depois de começar a anunciar que o remake ia finalmente sair, houve aquele interesse de, ok, mas isto é um remake, como é que era o original? E consegues também tirar dali uma experiência completamente diferente, ou seja, tu acabas por reviver esse jogo, e acabou por reviver uma franquia que a Capcom, sinceramente, há uns anos já estava a desistir. Os videojogos é giro porque acabam sempre por ter um ciclo, não é só vida, não é só nasce, vive, morre. Tu tens sempre nasce, vive, acaba por tipo morrer, até que depois tipo renasce, porque há sempre alguém que vai estar interessado em revisitar um jogo ou visitar um jogo antigo. E quando tu começas a tirar estas plataformas, há muito jogo que só estava disponível como digital, ou seja, como jogo digital. Tu tens montes de jogos que se vão perder por causa disso. Eu acho que há agora uma base de dados que até está a tentar fazer um trabalho louvável, que é fazer backup a isso tudo, exatamente para tentar preservar esses jogos, porque senão vais ter gerações futuras que nunca vão poder ter a chance, porque há empresas que entretanto faliram, há assets que se perderam, mas aquilo ainda estava tudo nos servidores da Sony. Acho que um bom exemplo disso, apesar deste já ser da PS4, é a demo do Silent Hills, o jogo que acabou por ajudar no Death Stranding do Kojima. Sim. Eles tinham feito aquela demo em 2016 do jogo que nunca existiu, depois tornou-se uma cena que não tem nada a ver. Tu, no dia em que esse jogo foi banido do servidor, ou seja, acho que quem sacou na altura ainda pode sacar à vontade do jogo, ou o que é, mas se o servidor da PlayStation 4, se não, acho que eles agora acabam de provar que é uma questão de quando o servidor da PlayStation 4 fechar, esse jogo perde-se para sempre. E exatamente. Pronto, porque isso é o trabalho de alguém, então, é a obra de alguém e não tens forma de gravar, não é? Ou seja, não tens forma de preservar, é pena. Outro exemplo que não tem nada a ver é o Flappy Bird, que se calhar muita gente já nem sequer sabe o que é um fenómeno de jogo de telemóvel. Tu ainda hoje consegues encontrar pessoal que está a vender iPods daquela altura, não é? Tipo iPod 4 ou o iPod 5, nem sei qual é que era na altura, ou o iPhone 4S ou o que for, que jogava aquilo na altura, porque lá está, o jogo depois de desaparecer só podes jogar aquilo, ou jogas uma ROM recriada, porque nem sequer é a ROM original, a que encontras na net, ou então tens que procurar alguém que tenha instalado na altura para poder experienciar. Mas lá está, há um interesse, não, o Flappy Bird não é todo um jogo bom, mas mesmo assim tem história e por isso vai sempre haver alguém que está interessado nisso. Daqui a 10 anos, se quiseres mostrar isso a alguém, vai ser muito difícil, porque lá está, o criador decidiu tirar aquilo e ninguém se lembrou de tentar preservar sem ser scalpers que estão a tentar vender pelo preço mais alto. Exato, e é uma pena a PS3 encerrar este ano, porque encerrar no ano em que passa a ser considerada retro, porque sim, a PS3 faz este ano 15, portanto já lá vão uns bons aninhos. Obrigado por me fazer sentir velho já agora.
faltava isso para completar a minha noite. Mas eu lembro-me disto me ter batido quando foi a vez da PlayStation 2 e fiquei naquela, o que é a PlayStation 2, meu? Ainda há 2 ou 3 anos andava a chorar que ainda queria uma. É aquela coisa tipo, lembras-te daquela vez há 2 anos, em 2007? E tu ficas... Era, há quantos? Olha, estamos em 2021. Exato. Mas sim, é triste. Por isso é que eu digo, eu acho que é triste, ainda por cima ser de um ponto de vista monetário. Se a Sony tivesse tipo, na situação, e nem a Sega, porque a Sega, apesar de ter desistido das consolas e ter estado muito mal durante anos, agora está outra vez cheia de dinheiro, não era por aí. Mas se fosse uma empresa mais pequena que não pudesse mesmo suportar os custos de um servidor, eu percebia a justificação. Ser puramente monetário e ser para cortar custos é que é a razão que me faz ficar um bocadinho atrás, porque tens developers, lá está, mais pequenos, se calhar não é viável pelo price cut pela perda que vão ter financeira daquilo que tem a dar à plataforma, não lhes é viável lançar os jogos na PS4 ou na PS5 para já, mas se calhar a PS3 era mais viável e lá está, tu tens a PS3, tens 5 horas para gastar, podias comprar este jogo indie e ajudar. Acho que é por isso também que a Nintendo Switch faz muito sucesso, e inclusive developers portugueses como a Nerd Monkey têm bastante interesse em pôr lá os jogos, porque é uma plataforma super acessível, podes jogar em casa, podes jogar onde quiseres, e ajudou muito não só a reviver os jogos retro, mas também os jogos indie. E é bom, ou seja, espero que a Nintendo não digo que o servidor deles P2P é a melhor coisa, mas ao menos o bom de teres um servidor da P2P é que é muito mais difícil de matar, porque lá está, pela altura que a Nintendo deixar de suportar aquilo, como fez com a DS e com a 3DS, tu podes simplesmente fazer um servidor pessoal, não é? Não vamos dizer que isto é legal ou que é fácil de fazer, mas existem, e podes continuar a jogar online para sempre sem qualquer impedimento. Conheço um monte de gente que ainda joga o Mario Kart na Wii dessa forma e que jogam jogos da DS dessa forma, e acho que a Switch teoricamente dá para fazer a mesma coisa, por isso é uma consola que só vai ficar offline quando realmente as pessoas seguirem em frente, não precisam de ser a empresa a dizer não, tens que jogar a minha consola nova, não é na consola antiga. Exato, e isso é uma coisa que eu valorizo muito na Switch, é dar muita importância aos jogos indies e ainda ter a possibilidade de fazer versões físicas, que é uma coisa que, pá, para mim ultrapassa muito as versões digitais, pá, apesar de eu ter montes de jogos na Steam e tal, mas nada bate uma versão física, e é triste ver que cada vez se produzem menos versões físicas, como é óbvio. Sim, eu lembro-me, lá está, 10 anos, velho do Restelo aqui, a entrar em cena. Eu lembro-me de uma altura em que estava a falar com colegas meus, e isto foi na altura em que ainda estavam a acabar de sair os rumores da Wii U, que pensava-se que ia ser só o gamepad, que ia ser só um add-on, ou seja, que ia ser um gamepad com alguma espécie de CPU ou GPU extra, um bocado como o Mega CD da Mega Drive, em que, ou seja, é um add-on que vai tornar a consola mais poderosa. E eu lembro-me de ter dito que, lá está, para ser isso, que DVDs não dá, porque a Wii usava DVDs, DVDs não conseguem ter jogos em HD, fisicamente não cabem lá dentro. A própria Xbox teve problemas com isso e teve que inventar o formato HD DVD só para poder pôr os jogos, que eram aqueles DVDs de 2 lados, para poderem pôr a informação toda. E eu lembro-me de ter dito que provavelmente que os jogos iam passar a ser tipo cartões de memória e de me chamarem maluco, e eu estava naquela, ou é isto ou é ficarem completamente digitais, porque é impossível, ninguém vai continuar a pôr jogos dentro de um disco que já não tem tamanho. E agora vês que é literalmente isso que está a acontecer, tu tens um formato, mas mesmo o formato físico hoje em dia eles estão a fazer-te ao máximo tentar esquecer. Tu passaste de cartuchos, e eu, lá está, tenho que ter sempre referências. Passaste cartuchos deste tamanho, e agora tenho também um jogo de Switch à mão para cartuchos deste tamanho, num espaço tipo de 20 anos, que é para tentar, isto é literalmente com o intuito de fazer esquecer que isto existe de todo, porque tem jogos da Switch que é porreiro darem-te a versão física, mas a versão física muitas vezes é uma caixa, ou então é como os jogos da NBA ou da 2K em geral, em que o cartucho só tem a informação que tu compraste o jogo e o jogo é todo descarregado
praticamente da Store. Que é tipo, para mim é uma prática bué da shady, que é como quem diz, eles não quiseram pagar o preço para te meter o jogo todo dentro do cartão, ou seja, comprar o cartão mais pequeno possível, e agora é tipo, compra-te um cartão de memória e descarrega-te o jogo. Se algum dia, daqui a 10 anos, tiveres que formatar a tua Switch e o jogo já não estiver disponível, tu tens isto, mas não vais poder jogar o jogo na mesma. Exato, o que é muito triste. Por isso eu fico naquela, jogos físicos para mim sempre, mas depois mesmo assim a cena é, mas hoje em dia tu ainda tens mesmo jogos físicos ou já estás a começar a ver a mudança para jogos físicos, que é sempre, porque se tu apoiares esta prática depois eles começam a continuar a fazer. Cada vez que compras um jogo da 2K estás a dizer que é tipo, para mim é na boa, eu quero ter um cartucho para me sentir melhor e para ter a cena, para ter uma caixinha na prateleira, mas estão-me a lixar se o jogo é na realidade digital ou não. Lá está, com a Switch eu mudei um bocadinho a minha perspectiva com os jogos digitais, porque eu antes passava de não compro, tipo, para mim jogos digitais é aquela coisa que é, quando a Xbox me dá de borla, era tipo, Games with Gold, yes, qualquer outra coisa, não, tipo, mas está com 90% de desconto, eu vou ao LX, também encontro 90% de desconto, eu vou ao GameStop, também encontro, vou ao eBay, eu vou encontrar os meus 90% de desconto, mas jogos digitais não, mas depois de veres que não é execuível carregares tipo 30 cartuchos de uma vez, estás a ver? Tipo, por muito pequeninos que eles sejam, é questão ergonómica de estar sempre a tirar. Eu na minha viagem a Londres, na altura para os internacionais de Pokémon, acho que perdi 2 jogos só com essas trocas, estás a ver? Entre a capinha ou entre o bolso e a consola, perdi cartuchos. Então comecei naquela, pronto, se calhar 10 euros e compro o jogo digital é melhor do que agora largar outra vez 40 ou 50 pelo jogo físico. Mas sim, é pena, mas definitivamente vai ser esse o caminho no futuro. Não só para poupar custos, mas também depois vão usar aquela coisa do o motivo ambiental, deixas de produzir plástico desnecessário. E vão fazer sentir culpado com aquilo. Mas o que é mais importante, o ambiente ou a tua vaidade na prateleira? E eventualmente o pessoal vai ficar todo assim, jogos digitais, tipo, jogos sempre foram digitais, o quê? Antigamente tinhas que ter uma cassete para ver um jogo, já passamos isso com os filmes. Blu-ray, principalmente em Portugal, quem é que compra Blu-rays? Ninguém. DVDs acho que ainda saem, mas também quem é que vai comprar um DVD em 2020? Quando tu queres consumir um filme, Netflix ou algum tipo de plataforma de streaming, e se quiseres ter o filme para sempre vais comprá-lo, mas vais comprá-lo em digital ou através do YouTube ou através do iTunes, mas já começa, vais sacá-lo, que é mais provável, mas já começas a ficar naquela de sim, os meus filmes são digitais porque também não quero estar aqui a passar por 20 DVDs quando quiser ver um filme à noite, quero ir a uma pasta, saber que aqui estão os meus filmes de comédia, aqui estão os meus filmes de ação e quero escolher o que me apetece na hora. Se calhar não deixas de comprar filmes porque ficas naquela, a Netflix hoje tem tudo o que eu quero, amanhã pode não ter, mas deixaste de comprar filmes físicos e os jogos infelizmente acho que não estão muito atrás, por muito hoje que o pessoal ainda diga que quer edições físicas, enquanto eles continuarem a fazer edições especiais, o jogo vai continuar a vir em um cupãozinho ou vai ser totalmente digital e ninguém se vai importar muito, até que eventualmente vão esquecer que o status quo era ter jogos em cartuchos ou em CDs ou o que lhe quiser chamar. Exato. E agora eu vou dar um exemplo do podcast que gravei, o podcast anterior. Eu conheço o David Amador, Quest of Dungeons. Não, infelizmente não, acho que não estou familiarizado. Basicamente o Quest of Dungeons é um jogo indie, Tuga. Ok. E ele, ontem que foi quando eu gravei o podcast, contou-me uma história muito fixe, que foi interessante neste caso, que foi ele comprou o Resident Evil o 2 remake para PC em versão física, que é aquilo trazia os 4 CDs e trazia o código da Steam. E basicamente tu tinhas, e agora já não conseguias jogar o jogo sem ter o CD e o código da Steam. Basicamente usasses o código da Steam para ti, depois és CDs a um amigo, por exemplo, e esse teu amigo ia precisar da conta da Steam para jogar. Portanto, ou seja, fica logo o jogo. Ou seja, o jogo físico só tem. O DVD só tinha os fecheiros de instalação. Exatamente. Ok.
Sim, pois faz sentido. É aquela coisa que lá está, o PC acho que foi a primeira plataforma a tentar combater logo a cena da revenda de jogos. Muito antes da Steam, tu tinhas aqueles códigos, não é? Que tinhas que ativar. Antigamente o código dava para ativar 1000 jogos, mas assim que entramos na era de internet e começaram a obrigar-te a fazer a ativação online, não é? E acho que até o Sims 3 passou por uma cena dessas em que boa gente reclamava porque lá está, não tinhas internet ainda na altura, compraste o jogo na mesma, porque é que não te deixam ativar o jogo? Mas sim, eu lembro-me na altura que tu tinhas aquela coisa chata que é no PC tu podias até comprar o jogo e instalar, mas depois nem sequer o podias revender porque tinhas que ter o jogo fisicamente dentro da drive. Estás a ver que era para não instalares e dares o jogo. A não ser que o cracasses e tipo fizesse uma drive virtual a dizer que o CD estava lá dentro. Mas eu acho estranho, lá está, é que tipo o PC está a fazer o oposto, que é quase ninguém que compra jogos para PC está a pensar numa cópia física. E mesmo assim eles com as poucas cópias físicas que mexem tentam fazer com que tipo, sejam o mais incomodativas possível. Ninguém quer estar a instalar 4 DVDs. Mas porquê é que são 4 DVDs? Porque quase ninguém vai ter uma drive de Blu-ray, porque é desnecessário, porque ninguém está a comprar Blu-rays físicos da mesma forma que nós compramos DVDs. E nós compramos DVDs provavelmente para gravar outras DVDs de fontes ilícitas, muitas vezes. Por isso, tipo, é giro estás-me a dizer isso, porque eu fico naquela. Pá, provavelmente era muito mais rápido ele ter sacado o jogo todo da Steam do que foi instalar 4 DVDs. 4 DVDs que, pelo tamanho do jogo, deviam ser DVDs HD, lá está, com 9 GB ou qualquer coisa cada um, e devia estar tudo comprimido lá dentro, por isso é que ele teve que estar a descompactar tudo. Porque não, eu expliquei mal, de certeza. Eu expliquei mal. Ele não instalou os CDs, ele basicamente... ok. Ele meteu o código o só que e era. sacou. Para que é que os CDs eram? Era basicamente, tinhas que pôr o CD, mas ele não funcionava sem o código. Portanto, ele não, ele não chegou a instalar. Tu tinhas que pôr o CD só mesmo como antigamente, ou seja, só mesmo para reconhecer que estava lá a licença do jogo. Exatamente. Pois, lá está. Ou seja, ainda é pior, quer dizer que se não tiveres internet, ou se tiveres tipo, imagina, falhou-te a internet, vamos dizer agora que o Corona tinha destruído o mundo. Estávamos tipo num mundo tipo Quiet Place, em que não tens net, estás a ver, mas ainda tens luz. Tu não podias jogar Resident Evil porque não conseguias sequer instalar o jogo daqueles CDs, só conseguias fazer a ativação. Ou seja, são quatro pedaços inúteis de tecnologia. Um bocado mais para exposição. Sim, mas quem quer expor 4 CDs? É aquela coisa. Eu digo, tu queres expor a caixa normalmente. Exatamente. Eu não vejo pessoal a tipo, pá, não sei, tenhas aquelas edições de colecionador que tem arte própria, estás a dizer que é toda XPTO no disco. Eu nunca vi ninguém a expor um disco por si só. E vendo, deixa-me só ver rapidamente se eu tenho aqui uma. Esta estava guardada. Não, é batata. Eu tenho este jogo que eu comprei a versão japonesa de propósito, só pelas músicas e pela arte do CD. E a forma como eu tinha exposto era mesmo por causa do CD, porque tipo, enquanto o nosso cá não, é só tipo escrito Digimon Rumble Arena, este tem tipo uma arte toda anos 90, que é estranho, visto que o jogo é 2002. Mas eu comprei este jogo literalmente só para tê-lo exposto na altura no meu cenário. Quando estava a fazer vídeos, mas lá está, mas se o jogo não funcionasse, isto para mim não ia servir de nada. Ou seja, por juntar o útil ao agradável, estou a bordo, mas fazerem uma edição física que não funciona, também não percebo. Lá está, é a mesma coisa daqueles cartuchos que eu te estava a dizer. Fazeres como a 2K, que mete um bocadinho de informação aqui e depois tipo, isto não serve para nada, mas tem que estar lá dentro para funcionar. Eu fico naquela. Ok, obrigado. Fixe. É isso. E depois, o que é que acontece já muito hoje em dia? Muitos computadores já nem têm leitor de CD, DVD. Sim, hoje em dia então portáteis preferes ter espaço para 2 discos do que pôres um leitor, porque lá está, ninguém está a consumir média física e combates e pirataria ao mesmo tempo, porque quer dizer, combates, acho que já também lá está, ninguém compra DVDs piratas quando pode sacar tudo da net borla, mas combates aquela cena de se ainda houvesse alguém
a vender DVDs na feira, daqueles a 3 por 5 euros. Se vende, não me diz. Estás a tirar a ferramenta que permite que isso aconteça. Mas sim, lá está, é aquilo, é pena porque é o fim de uma era, mas também é uma era que está a desaparecer muito rápido. Se for ver, as cassetes existiam o quê? Desde os anos final dos anos 60, início dos anos 70, e duraram até os anos 2000. O DVD está agora a fazer 20 anos e já nos está a dizer adeus. O Blu-ray vai pelo mesmo caminho. A média física simplesmente já não tem um lugar na nossa sociedade consumista, mas lá está, é pena porque as partes mais pobres do mundo que não têm acesso à velocidade da internet que nós temos, nem ao mesmo fluxo de conteúdo que nós temos, dependem muito daquilo e eles comem a nossa produção, ou seja, aquilo que nós não vendemos é o que vai para lá para ser vendido para eles por um preço muito inferior. Mas se nós deixarmos de criar, eles também deixam de ter. E ou seja, estás a privar uma grande parte da população de ter acesso a isso. Eu senti a mesma coisa com isto, com uma cena bada estúpida, porque lá está, eu não vejo televisão, mas eu fiquei triste quando a televisão analógica acabou. Porque acabou-se aquela cena de às vezes enfiar um cabide dentro do buraquinho da antena da minha televisão e ver se conseguia gamar TV cabo das parabólicas que estavam à volta. Por tipo, às vezes apanhava canais assim, por tipo, cruzavam as ondas, estás a ver? E às vezes apanhava ali tipo canais franceses e apanhava o RTL, que era tipo um canal alemão, e eu ficava naquela, porreiro, não conseguia perceber nada, mas ficava todo feliz. Sim, tenho o adaptador de Game Gear, onde eu me lembro de ter visto os jogos de Euro 2004 na escola, à campeão, tipo Game Gear, que é um matacão deste tamanho, com um ecrã tipo deste, que não se vê um corno, está cheio de blur. O ecrã não é assim tão mau, mas e lembro-me de uma vez a setora a professora, porque estava na quarta classe, ter-nos deixado de parar. Nós tínhamos começado a ver o jogo no intervalo. Acho que até foi o primeiro jogo contra a Grécia, que aquilo foi tipo, o jogo começou às 5 da tarde, nós saímos da escola às 6, ou seja, estávamos a acabar o intervalo, estava o jogo a começar, e estava eu e os rapazes lá da escola, tipo, todos a ver aquilo no Game Gear, que as pilhas duram tipo algures entre 20 e 30 segundos, antes de ficarem completamente gastas, e nós ali a correr tipo pela escola, tipo a ajustar a antena do adaptador, à procura de sinal para ver a cena, e tipo, conseguimos, e depois a setora estava naquela, pronto, está bem, então vamos ver o jogo, também só falta uma hora para acabar a escola, e em junho já não estás a dar matéria, né? E tipo, ficámos ali tipo uma turma de tipo 15 alunos, ou o que era, todos ali a verem aquele ecrã minúsculo. E tu ficas naquela, hoje em dia tu ficas naquela, cada um saca do seu telemóvel, ou o professor tipo, pega no PC que já está na escola, mete os dados móveis a funcionar e está a andar. E está a andar, mas por isso é tipo, é um dado garantido. Se quiseres ver um jogo da bola, estás a ver, é na boa, mas aquela coisa de tipo, eu espontaneamente apetece-me ver televisão no cu de Judas, nunca mais vai acontecer, a não ser que lá está, que eu esteja disposto a gastar dados móveis e que tenha um serviço desses, tipo MelGo ou assim. Antigamente era tipo, sim, ou um IPTV. Agora, antigamente era tipo, tenho aqui esta cena, deixa lá ver, o que é que eu apanho aqui? Lembro-me de ir de férias para Castelo Branco e apanhava a TV em espanhol, e muita gente ia apanhar em casa. Eu tenho um amigo meu que apanhava a Fox Kids espanhola, porque vive em Vila Real, ou seja, na TV cabo dele, na antena, apanhava canais da TV cabo espanhola na boa, porque a sintonização permitia, e eu ficava naquela, fogo meu, que inveja. Eu apanhei a RTL, quanto muito passo aos Simpsons em alemão e eu não percebo um corno, e os Simpsons já nem sequer têm assim tanta piada, e tu estás a ver tipo reruns de desenhos animados antigos e não sei o quê, tipo Jetix e cenas assim. Entretanto, expressamos aqui como é que nós estamos aqui, acho que foi na pergunta da paixão por Pokémon, não foi? Foi, ou seja, só para tu veres como eu divago bastante. Começámos em Pokémon, consegui fazer-te voltar a Digimon no fim, estás a ver? Que eu consegui meter Digimon para aí mais 3 ou 4 vezes, mas mesmo assim ainda deu para passar tudo pelo meio. E bati no microfone. Ok. E agora eu estava aqui para te fazer uma pergunta, estou assim um bocadinho curioso, que é, como é que é o mundo e a realidade das dobragens cá em Portugal? Pá,
Tem aquele botão, tipo, o momento da verdade, para carregar, para saltar a pergunta. É que eu estou naquela, posso dar a resposta toda, é tudo maravilhoso, não sei o quê, ou então posso dar a resposta que provavelmente me vai custar empregos, mas não, sendo mais, não sendo mauzinho, nem para a indústria, nem... é estranho, porque é assim... Lá está, eu estou aqui a dizer que sou velho, mas felizmente não sou assim tão velho ainda, não é? Hei de lá chegar. E estou a ter o meu trabalho de sonho. Se calhar não faço tanta coisa, ou não faço aquele tipo de coisas que imaginava que ia fazer, apesar de ter começado bem, não é? A minha carreira profissional arrancou e um mês depois eu estava em linha para fazer o protagonista do anime mais popular dos últimos anos. Por isso é tipo é o tipo literal ter um foguete no rabo, não é? Mas depois tipo mas lá está, eu descobri o meu sonho muito tarde, não sabia que queria fazer isto até lá está, pela altura que eu comecei o YouTube e conheci pessoas fantásticas, que uma pessoa fantástica em específico que me fez mesmo me apaixonar por esta área. Eu já tinha feito teatro, já tinha feito inclusive televisão e tinha aparecido em alguns programas, e fazia teatro na escola, não é? Aquelas cenas tipo para créditos, tipo extracurriculares. E sempre tinha gostado de jogos e desenhos animados, mas nunca tinha tipo tentado juntar os dois, nunca tinha pensado do estilo, o que era mesmo porreiro era fazer as vozes para desenhos animados, porque a minha mãe trabalhou na TV e tinha a mania de me mandar para os castings para aquelas séries ranhosas que eles faziam na altura. Tipo Morangos com Açúcar, as cenas dos clubes das chaves e não sei o quê. Assim, né? Eu nunca me senti eu assim, agora indo para a aula dos filhos, eu antes do 7º ano era tipo um puto 1,40m com as bochechinhas cheinhas, ainda como este, estás a ver? Tipo, não tinha problemas em expressar-me quando conectava com alguma coisa, ou seja, a partir do momento em que eu sei que eu e tu gostamos da mesma cena, era completamente todo deslocado e não sei o quê. Se eu não tivesse essa certeza, ficava ali no meu cantinho todo encolhido, falavam comigo, tipo, e tinha outras paixões. Na altura também jogava futebol, cheguei a jogar no Benfica e depois cheguei a jogar na futsal no Sporting, até me destruírem o joelho de uma forma tão brutal que só de pensar, às vezes só de pensar. Outro que o joelho assim. Sim, eu já levava com setas no joelho antes de ser fixe. Mas eu descobri ali que eu descobri que era uma zona em que eu me podia sentir confortável, ou seja, eu podia fazer representação sem ter que pensar, bem, vão-me julgar porque nunca me vão ver, ou seja, eu posso só ser eu ou fazer as cenas como eu quero e trabalhar com a minha voz. Foi também uma das razões pela qual eu comecei a fazer vídeos no YouTube, porque eu queria soltar melhor, queria me expressar mais. Fui criado num lar em que me sempre disseram, falar alto é má educação, tipo, gritar é para malucos, não sei o quê, tipo, levantas uma voz, levas na tromba. Por isso, tentar ser ator de voz com esses constrangimentos todos, quando estás com medo de berrar no quarto e levares com uma vassoura, eu precisei de querer soltar-me. E foi engraçado, porque eu olho para as minhas primeiras dobragens na altura, que eram no YouTube, e há tanta coisa tipo que eu vejo ali do estilo, sim, eu realmente acho que escolhi bem, tipo, eu comecei mesmo bem encaminhado para isto, e depois há outras coisas que eu fico, meu Deus, como é que alguém alguma vez me disse para continuar depois de ouvir aquilo? Eu tenho para aí umas pérolas que ainda hoje tropeço, acho que até a última vez que fiz stream mostrei uma dessas, ainda ontem estive a rever uma dessas e às vezes fico assim, meu Deus, se alguém vir isto hoje não me contratam. Porque isto é uma área que é muito estranha, porque isto é preciso, é assim, não é preciso seres ator para seres voice actor, por estranho que pareça, é preciso saberes representar, não é? Ou seja, um ator não é só voz, um ator clássico é uma mistura de voz com expressão corporal, e tu podes ter muita expressão corporal e isso compensar a falta de expressão vocal, podes estar perfeito e ter um equilíbrio perfeito e a harmonia dos dois, e podes ter muita expressão vocal e ter pouca expressão corporal. Eu, dependendo daquilo que estou a fazer, eu sinto que a minha expressão corporal
sempre foi uma coisa que me deixou um bocado atrás, porque a não ser que eu gostasse mesmo do papel, mesmo já quando fazia teatro eu sentia o mesmo, eu sentia que é do estilo, ei meu, mas eu estou a fazer isto bem, tipo, isto é mesmo para mim, e com a voz, felizmente nunca tive essas cenas. Às vezes questionava-me, tipo, será que a minha voz fica bem? Mas depois é porque é aquela coisa que é a tua voz, tu estás sempre habituado a ouvir, por isso eu sei que a minha voz vem desta carantonha. Quando de repente a projeto num puto de 14 anos animo com olhos bué da grandes e sardinhas e cabelo verde, fico naquela, cara, a minha voz é tipo, isto fica bem, este boneco, isto ele fala assim, ele tem esta voz amaricada, e depois toda a gente, sim, é isso, ok, está bem, pronto, ok. Ou seja, tipo, é engraçado tu largares essa tipo vergonha do estilo, meu, eu estou aqui literalmente a falar para o boneco, tipo, é isto, tipo, está bem, porque depois torna-se automático. Eu lembro-me quando comecei, eu tipo, para gravar eu ia tipo tão nervoso, porque queria fazer as coisas tão direitinhas porque tinha medo, porque eu estava naquela, pá, isto é o trabalho de alguém, então, tipo, eu estou a fazer uma tradução do trabalho de alguém, eu tenho que fazer isto ficar igualzinho, porque devo isso não só a quem vai ver, mas também a quem fez. Há aquela concepção que os dobradores não querem saber, infelizmente alguns não querem, isso é verdade, mas a maioria quer sempre fazer um bom trabalho, não só porque quer ser contratado outra vez, mas também porque como pessoas, não é? Nós também temos sonhos e inspirações e temos trabalhos nossos e queremos respeitar o trabalho dos outros da mesma forma, pois queremos que respeitem o nosso. E é uma área que é muito engraçada, porque tu depressa, se começas a fazer muito, começas a apanhar os traços de um personagem, ou seja, um personagem que eu na primeira semana demoro tipo 30 minutos para fazer um episódio, porque tenho que apanhar os maneirismos dele, de repente na segunda semana já o conheço, não é? Porque já sei, já estive a gravá-lo, já sei o que é, e começo a despachar episódios assim, e fica cá, então há mais, ele, não, a tua sessão 2 acabou, e fico, bolas. Isso aconteceu-me agora com a última série que eu gravei, que foi o Blazing Team, que é tipo uma série sobre ioiôs, em que tipo, aquilo é tipo Beyblade com ioiôs, é um bocadinho estranho, mas ainda está a dar na SIC capa, só que para aquele plug shameless, e pronto, é tipo, o gajo é um ganda nerd dos computadores, e tipo, está sempre a comer, você fica naquela, porreiro, fiz, só faltava ter o mesmo nome que eu. E é engraçado, porque a cena é depois a falar. No início eu senti, bem, mas ele não tem nada a ver comigo, é muito explicativo, não sei o quê, mas quando ele chega àqueles momentos em que é só tipo começar a berrar de um lado para o outro, ou tipo dizer, não, faz assim, não sei o quê, tipo, e começa a apanhar aqueles nomes falsos para dizer nomes de coisas verdadeiras, tipo dizer que é a Drum Station 3, estás a ver, em vez da PlayStation 3, começas a entrar na cena e eu entrava na cabine e já estava naquela, tipo, Mod Wilson. O técnico que me gravava pode testemunhar que eu chegava à cabine e gritava, oh Wilson, e entrava na personagem. Era tipo fazendo o Yu-Gi-Oh! Quando o gajo se transforma, era tipo basicamente esse meu momento. Eu chegava ali e fazia este berro para o microfone e já estava tipo, ok, bora lá, começar a ler textos bué da grandes, como se fosse tipo, começar a recitar pi, como se fosse tipo ler a primeira, como se fosse ler o cabeçalho das notícias, que é tipo na boa. E é isso que é engraçado. Tu marcas pessoas. Eu tenho pessoas que hoje mandam-me mensagens sobre as minhas cenas no YouTube, dizer, olha, cresci a ver isto, têm agora tipo 18, 19, 20 anos e dizem, olha, vi isto, estou bem interessado em voice acting por causa disto, ou estou agora a mostrar ao meu irmão, porque eu quando era mais novo um amigo meu mostrou-me, e a perguntarem às vezes por cenas minhas que já desapareceram, minhas e cenas que eu fiz com outras pessoas que já desapareceram, perguntarem onde é que podem ver, porque lembram-se de terem visto há muito tempo e fico naquela, meu, sou só um puto que fazia cenas para a internet e tipo faz-me tipo, às vezes custa acreditar que estás a marcar gerações, porque os miúdos que hoje em dia me estão a ver na SIC capa e não sei o quê, pá, eu posso até não achar que o desenho animado é grande coisa, mas por exemplo este Blazing Team em específico apanhei com um comentário na página da SIC capa, quando estava lá a ver por acaso, eu e a Vera, que é a rapariga que fazia a Maddie, que é outra das personagens principais, que é também uma dobradora brilhante,
nós estávamos tipo a ver aquilo e ficámos tipo, uou, porque eles estavam a fazer ioiôs com caroços de abacate. E o meu estava tipo lá a contar a história, como Blazing Team é tipo, acho que é em Moçambique, se não me engano, era tipo o desenho animado mais fixe, que na escola toda a gente estava a falar disso, e eu estava-me a lembrar, tipo, isto é a cena que eu sentia quando estávamos todos com a moca do Beyblade, que andávamos a virar tampas de lixo ao contrário para fazer combates, e a fazer combates nas banheiras, não é nas banheiras, mas naquelas cenas do duche da escola, porque era tipo para não estragar os bicos dos peões. E eu estava naquela, tipo caroços de abacate para fazer ioiôs por causa de um desenho animado, e é um desenho animado que eles só estão a ver porque eu e o resto das pessoas lhe demos voz, porque senão nunca ia ser transmitido. Por isso acho que é uma área que é muito, tem um poder engraçado sobre ti, porque consegues marcar muitas pessoas, e na realidade não estás a criar nada, estás só a transformar. Exatamente. E acho que é uma área, principalmente em Portugal, que devia ser bastante mais valorizada, porque pai, dar voz a alguém, fazer aquilo bem, acredito que não seja fácil. Eu não posso dizer porque nunca experimentei, mas por acaso Lá gostava. está, mas é aquilo que eu te vou dizer, não te posso mentir e dizer que é a cena mais difícil do mundo. É preciso. Porque depois lá está, depende. Há personagens que são super fáceis de encarnar. Há aqueles personagens que qualquer um faz, estás a ver? Tipo, acontece. Né? Nem tudo que é transformado em mídia é perfeito, não é? Ou seja, há personagens que são super fáceis e depois há personagens que são mais complexos, e é por isso que lá está, nesta cena, acho que em voice acting e mesmo em representação, não há, quer dizer, a certo nível há, mas depois ao mesmo tempo não há atores melhores nem atores piores. Tu tens atores bons, tens atores menos bons, mas depois tipo, há uns que são bons para, se calhar, para drama e outros são melhores para comédia, por isso nós na dobragem infelizmente não há muito essa distinção, e é uma área que é muito fechada em Portugal, e os prazos são tão curtos que muitas vezes o que tu vês é um ciclo de: eu conheço estas 5 pessoas, por isso eu vou continuar a chamá-las, porque eu sei que elas me cumprem o prazo, e o cliente, que é o canal normalmente, gosta do trabalho delas, por isso continuam a pedir trabalho a mim, por isso eu vou continuar a chamá-las. E então tu ficas naquela, às vezes aquela pessoa foi muito boa numa série e nesta série já não foi. Não foi a pessoa que se tornou má, simplesmente não era Já não se calhar o encaixou. mais indicado. Exato, só que nós precisamos se calhar de ser mais exigir mais das nossas dobragens, não é exigir cenas inacessíveis de momento, porque Portugal, a norma cá é tipo ter 6, 7 pessoas para uma série. Lá fora é uma pessoa por personagem, e às vezes tens montes de extras e não sei o quê. Cá não dá para ter esse luxo porque as televisões não estão dispostas, mas se as pessoas querem ver, não é ao boicotares uma dobragem que isso vai acontecer, porque imagina, tu vais boicotar, não é, ok, pronto, vou tirar mais 10 mil euros para cima disto para ver se pega, tu boicotas e eles cortam-te essa opção, e depois daqui, lá está, 10 anos queres ser pai, e tipo o teu filho de 4 anos ainda não sabe ler, queres-lhe mostrar anime, e é do estilo, não lhe vais mostrar anime legendado, que o puto não vai ter interesse nenhum. Pá, podes dizer, há sempre aqueles heróis da internet que vêm dizer: não, o meu irmão de 5 anos só vê anime legendado comigo. Eu estou naquela, sim, meu, tu estás a ver anime, ele está a ver bonecos, porque ele só está a olhar, perguntas-lhe a história e ele não sabe. A dobragem, claro, eu também gostava que houvesse mais tempo, e basta olhar lá está para as nossas dobragens de jogos e de cinema, e não estou só a falar de Disney, mesmo cinema mais abrangente, que normalmente são feitas com mais tempo e permite ter o brilho que elas merecem ter. Infelizmente na televisão não, porque lá está, o pessoal que manda nisto compra os programas e depois às vezes é tipo, querem-nos daqui a 6 meses, outras vezes é tipo, compraram há uma semana e já querem na próxima semana 20 episódios. E pronto, nós somos humanos, ou seja, não, se tu queres, é cena, eu se calhar consigo gravar 20 episódios numa semana, não te consigo garantir que os 20 vão ser bons, porque estás a tipo, a minha voz chega a um limite, Claro. eventualmente tenho que descansar. Lá fora nunca na vida vais pedir 20 episódios numa semana a ninguém. Mas pronto, nós temos que mudar o mercado exigindo, não é exigindo mais, é exigindo melhor. Acho que é esse o caminho. Acho
sinceramente que as nossas dobragens nesta altura estão melhores do que nunca. Há muita gente que vejo que defende, não, o tempo do Rei Leão e não sei o quê. Pá, o Rei Leão é muito boa, verdade, mas vais ver outras dobragens da altura, principalmente televisão, e metem medo. Tens depois dobragens que são um bocadinho 50-50, tipo Dragon Ball. Dragon Ball tinha coisas muito boas, mas ao mesmo tempo também tinha coisas que metiam dó, começar pela tradução. E acho que é importante o pessoal tipo, não se deixar bater pela nostalgia, porque às vezes a nostalgia no meu tempo é que era muito bom. Pá, eu lembro-me de dobragens várias de metade dos anos 2000 que na altura eu via e papava e acho que hoje são atrozes, porque pronto, na altura era só simplesmente transformar o máximo possível, a qualidade era secundária. Hoje em dia creio que há um cuidado um bocado maior, mas ao mesmo tempo também tens muita coisa que passa, porque se não tiveres alguém que esteja que esteja a dirigir, que esteja mesmo interessado naquilo, vai-lhes passar ao lado, porque as pessoas normalmente estão a gravar 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo e têm que ir de um estúdio para o outro, por isso querem despachar aquilo e cabe à pessoa que está a fazer a direção, que é a pessoa que faz os castings, filtrar, que é do estilo, é assim, como diretor tu só és responsável pelaquela série, o que o outro vai fazer na outra série ou no outro estúdio não é problema teu. Às vezes, lá está, como são amigos e não sei o quê, ou porque se conhecem, porque trabalham há anos, acabas por não implementar este método, mas pelo menos é o meu método quando eu estou a dirigir, porque tenho a felicidade de já poder contar com algumas séries dirigidas por mim, mas eu fico naquela, tento sempre acomodar o máximo as pessoas em termos de horários, já cheguei a gravar fora de horas, já cheguei a gravar fim de semana para garantir prazos, de forma a não comprometer, mas chega uma altura em que é, ok, tens outros projetos, tens isto, comprometeste comigo, a questão é, se esse projeto dá mais dinheiro ou o que for, não me vais ouvir queixar, mas isso vai fazer com que eu te corte daqui, porque eu tenho que manter um nível de qualidade, e o que vai fazer é, se eu tenho que te cortar é porque não posso contar, por isso, pá, se calhar durante uns tempos vou-te relegar a papéis mais pequenos, e dependendo do tipo de infração, se calhar nem sequer te vou chamar tão cedo, porque também tenho que manter a mão nesse sentido. E sei que há gente pior, sei que há gente que trocam, se eu preciso, trocam de um episódio para o outro, mas depois no próximo deixam de voltar e comprometem a qualidade toda da série. Pois isso são estilos de direção. Infelizmente nem todas as séries em Portugal têm direção e isso é um grande fator. Sim, se calhar nem que seja só para orientar mais um bocadinho, ter direção é muito importante. Sim, porque tu não podes pensar em qualquer outra. Tu não tens um jogo de futebol sem teres um treinador, certo? E até tens o adjunto, e não tens uma peça sem teres um encenador, por isso não tens um programa sem ter um produtor, tu não podes ter uma dobragem sem teres um diretor de dobragem, que é a pessoa que conecta aos pontos, porque às vezes as traduções têm erros, não é só cá, lá fora também, mas tu tens de ter aquela pessoa que viu e que decidiu, nós traduzimos isto desta forma, por isso apesar neste episódio estar traduzido de outra forma, estás a ver? Tipo, ou seja, ali era tipo as sombras da escuridão, isso agora não podem ser as sombras negras, mas eu como ator, a fazer 3 coisas, ou 4, ator de voz neste caso, não é? Sim, a fazer 3 séries ou 4, ou mesmo tipo só gravei isto uma vez, não sei, eu não tenho que saber se o outro gajo no outro episódio disse sombras negras ou não, mas alguém tem que estar lá e saber isso por mim para me poder ajudar para que eu não cometa essa cagada. Por isso acho que esse é o ponto mais importante, é uma coisa que se calhar muita gente não pensa, só pensam, é os dobradores que não prestam, pá, o Cristiano Ronaldo hoje é o melhor do mundo, mas quando o gajo jogava no Sporting era só mais um, estás a ver, tipo, vias tinha talento, mas se não tivesse sido o Ferguson, estás a ver, tipo, o Alex Ferguson a moldá-lo, ele não tinha chegado onde chegou. Um bom diretor, tipo, um bom ator sem um diretor, não, ou seja, tu até podes pegar no pior diretor possível, mas só por teres alguém ali vai puxar logo muito mais por ti do que não teres ninguém, porque é difícil no momento criticar-te a ti próprio, e o técnico não tem a obrigação de perceber. Há técnicos muito bons que percebem bastante da cena, nem que seja só pela experiência de já fazerem, mas tu precisas mesmo ter alguém, acho que é muito importante teres alguém ali focado só naquilo. Sim, sim. Tá, puxa por ti e se calhar já te motiva um bocado mais e Às vezes metem medo, às vezes estão lá para meter medo, às vezes estão lá para tipo, não sei se vais ter que censurar isto, fazer os pis por ti, mas às vezes, seu filho da pip, faz-me essa pip, como deve ser, senão eu vou aí pip. Eu não vou dizer nomes, porque lá está, eu gosto muito do meu trabalho, gosto de toda a gente,
Mas há diretores. Eu próprio vou ter que admitir que já tive uma ou duas situações com pessoas que eu conheço melhor e que sei que são capazes de mais, em que estávamos a fazer tipo o 7º ou 8º take e eu estava tipo, epá, estás a ver, tipo, tipo, tu consegues fazer esta merda, para que é que me estás a irritar? Tipo, faz isto, tu consegues. Porque é aquela cena, é uma salinha pequenina, estão lá 3 pessoas, és tu, o técnico e o dobrador, e tipo, pá, veres os mesmos 7 segundos em loop. Tipo, imagina, um desenho animado bem irritante e estares a ver os mesmos 7 segundos em loop, vezes e vezes e vezes sem conta. Chegas ali a uma altura que ficas, tipo, queres aquilo bem feito, mas então ficas naquela, pá, faz-me essa como deve ser. Mas pronto, lá está, se não tivesse lá ninguém, provavelmente passava o primeiro take ou o segundo e depois ias tipo uma coisa assim para a televisão toda morta. O que não seria muito agradável de ver, certamente. Pois, não, acho que não. E pronto, Dani, acho que chegamos aqui ao final do podcast. Pá. Muito obrigado por ter aceito o convite. Parece, obrigado eu. Pá, foi muito fixe. Aqui uma grande converseta. Pessoal, acompanha o trabalho do Dani e eu vou deixando aí redes sociais dele na descrição para irem dando a Sim, par. por favor, alimentem o meu ego digital. Então eu deixei o canal do YouTube dele. Eu tenho um coelho, os coelhos, normalmente ter animais fofos na internet ajuda a ganhar pontos. Dê-me pontos de validação, por favor. Exato. E malta, vamos gente por aí. Até ao próximo podcast. Tchau.